discípulo de Jesus e a verdadeira esperança é aqui o título da nossa última aula classe de jovens. Tem um ponto aqui muito interessante que eu quero abordar com vocês, por isso não perca, fique aí até o final, tá certo? Muito obrigado você que nos acompanhou ao longo desse trimestre, o novo trimestre já está chegando, fale para nós suas expectativas com esse trimestre está se encerrando e para um novo trimestre. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, é muito importante para nós, tá certo? Pega aí sua revista, lápis, papel, caneta, bíblia e vamos juntos então preparar mais esta aula da escola dominical, tá certo? Nós estamos tendo alguns probleminhas aqui de imagem, mas o áudio está perfeito, tá certo? Fala para nós aí nos comentários e nos ajude. Tem links aqui na descrição do vídeo, muito importantes para você nos ajudar, tá certo? Bom, o texto principal está aqui em Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. A comunhão com Deus, eterna com Deus, é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo, tá certo? Então, a eternidade, nós já falamos aqui, ela é mais do que um lugar. A eternidade é esta condição de estarmos completamente, plenamente, eternamente com Jesus, ok? Não haverá mais nenhum tipo de distanciamento nem de limitação. Então a eternidade é mais do que um lugar. A eternidade é comunhão eterna com Deus. Anotou aí ou foi rápido demais? A eternidade é mais do que um lugar. Ah, se a gente vai estar no céu, vai estar na terra, não sei o quê. A eternidade é a comunhão inquebrável com Deus. Nada mais irá abalar esta comunhão entre o homem e Deus. Nós não estaremos mais ameaçados, não é, pelo pecado. Muito bem, a introdução, o crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor, mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo. Tá? Nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Isso é o normal, porque se o crente ele é mudado, ele é transformado, então seus comportamentos também são mudados, então espera-se que isso em larga escala vai produzir transformação social. Aliás, anote aí, o evangelho é o único meio que pode de fato produzir transformação social. É o evangelho. Nenhuma atitude de quem quer que seja, é só o evangelho, tá certo? Agora, claro que nós temos esse compromisso por quê? Por causa dos nossos valores e princípios fundamentados na palavra de Deus. Então, se seguirmos a palavra de Deus, nós seremos instrumentos de transformação social, tá certo? Bom, boa esperança. Boa esperança, eu vou pontuar aqui algumas coisas. Eu ainda não estou completamente recuperado da minha saúde, por isso até que eu demorei para gravar as aulas desta semana, peço desculpas, mas é que está sendo bem complicadinho para mim esses dias. Continue orando para que Deus possa restaurar a nossa saúde. Quero fazer um pedido especial aqui também, oração pelo meu cunhado, não vou citar aqui o nome dele, mas a família está bem abalada, nós acabamos de descobrir no dia de ontem que ele está com câncer no estômago. É um jovem, enfim, pai, marido, um servo de Deus, nos ajudem em oração, certo? Muito bem. Tópico 1 aqui, a boa esperança, tá? A esperança que destrói a angústia. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz, não é? Por quê? Porque o fundamento da nossa fé está onde? Está em Jesus. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa pode ocupar o lugar do Salvador em nosso ser, tá certo? Então, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança está em Jesus, é nele. Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa fé. Todas as vezes que os homens
colocaram ou colocarem sua fé, sua esperança em quem quer que seja, serão decepcionados e frustrados, tá certo? Agora, o caminho que leva ao lugar de muitas moradas, um caminho estreito, tá? Então, na linguagem de Jesus em João 14:2, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos, não é? Então, a jornada para o céu, ela é difícil. Até eu sempre falo, né? Até porque é para o céu, tá? Se a jornada para você entrar numa faculdade, num curso de medicina, já é difícil, imagine para entrar no céu. Imagine para viver a eternidade com Deus. Então, é difícil, cheia de renúncias, confrontos pessoais, não é verdade? Mas é exatamente isso que torna ainda mais plausível esta realidade. As dificuldades que passamos aqui, elas são, como que podemos dizer, o contraponto da paz que viveremos lá, não é? Então, o inferno vai perder. Mais uma vez, o inferno perderá para todos sempre, como sempre perde, tá certo? Por quê? Porque esse caminho estreito, esse caminho de dificuldade, ele leva a uma outra realidade, a uma outra dimensão, aonde o melhor do céu é Jesus. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? Então veja, não é simplesmente o lugar, não é simplesmente ruas de ouro, portões, não sei o que. Não, é Jesus. Um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com Jesus. É isso que nos leva a confiar, a acreditar, a esperar o céu, não é? Então, Jesus disse lá em João 14:3, quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, a maior expectativa do cristão em relação ao céu é estar com Jesus. É o próprio Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o fundamento da nossa fé, a razão da nossa fé. Tá certo? É Cristo, tá certo? Então o melhor do céu é Jesus. Dá até para fazer uma faixa bem bonita e colocar na sala de aula, né? O melhor do céu é Jesus. Qualquer outra coisa é especulação, é pequeno demais. O melhor do céu é Jesus, tá certo? Muito bem, nós estamos aqui no tópico 2 já chegando. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Estamos enfrentando aqui algumas interferências, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar, tá certo? Para poder ajudá-los. Aliás, eu estou ajudando você com os nossos comentários aqui. Fala para nós aqui nos comentários, isso é muito importante. Tópico 2, o caminho para o céu. Conhecer o caminho é uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecerem no plano divino, sem desvios, rotas alternativas ou mesmo aí os atalhos. Tomé questiona o mestre sobre o percurso a ser seguido. Está aqui em João 14. Ele diz, e para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu faço aqui até uma pergunta, e gostaria muito que vocês respondessem aí nos comentários. Você já parou para pensar que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos pregando o Evangelho? Nós estamos pregando o Evangelho? Muitas vezes, o que nós estamos pregando, não só na igreja, mas principalmente fora da igreja, nas redes sociais, não é o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? É boas novas de salvação. É a apresentação de Cristo ao pecador. É mostrar ao pecador que existe uma alternativa. É mostrar que ele está perdido, mas há uma alternativa. Que na realidade não é uma alternativa. É o caminho principal, que é Jesus Cristo. Que através de Cristo ele pode ter a sua rota
completamente alterada de juízo eterno para paz eterna, para vida eterna. Então esta pergunta eu faço, responde para nós aí nos comentários. Nós temos pregado o evangelho, a sua igreja tem evangelizado. Quando saímos para evangelizar, estamos apresentando Cristo às pessoas na internet, estamos apresentando Cristo às pessoas. O que mais tem viralizado nos últimos dias são vídeos de confrontos e de escândalos, né, de pessoas sendo expostas. Isso é um desserviço ao evangelho, isso é um perigo ao evangelho, porque o pecador, quando olha isso, o que ele diz da igreja? Qual a impressão que ele tem da igreja? A pior possível. E a missão da igreja é mostrar Cristo às pessoas, é apresentar Cristo às pessoas, para que as pessoas possam aí de uma maneira consciente entregar suas vidas a Cristo, para que as pessoas de uma maneira consciente, elas possam então conhecer o caminho que é Jesus. Isso é pregar o evangelho, levar as pessoas ao conhecimento. Jesus disse que ele é o caminho. A afirmação que Jesus é a vida, esta expressão com o artigo definido a vida, não se refere a qualquer vida, mas de uma mera subsistência biológica, mas da vida eterna. O mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna, ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Então, Jesus é a vida, e quando ele fala que ele é a vida, ele está falando da vida eterna. Por isso que Pedro diz, para onde iremos nós? Lá em João 6, só tu tens a palavra de vida eterna. Então ele é a vida eterna. Ele também é a verdade absoluta de Deus. Não tem mentira, engano, falácia em Jesus. Por isso que é preciso tomar muito cuidado com um movimento que tem surgido no meio da igreja. Eu quero dizer que é no meio da igreja, não é fora da igreja, a parte da igreja. É no meio da igreja, para desacreditar a Bíblia, para dizer que a Bíblia é ultrapassada, para dizer que certos textos da Bíblia não são inspirados, para dizer que nós temos que fazer uma releitura da Bíblia. Cuidado, a Bíblia ela é a verdade, mas a Bíblia não é a verdade. Não, a palavra de Deus não está contida na Bíblia, é muito pouco, não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. E aí em João 17, ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele também é o caminho, não é? Então a comunhão com Deus é uma longa jornada, composta de dores e angústias, mas sempre debaixo da graça e do amor. A conversão não é um pódio, mas uma área de largada, não é? Uma largada para quem ainda não entendeu a riqueza da glória do Senhor. Gostei disso. Não é um pódio. A vida eterna, a salvação, o aceitar a Cristo, a conversão, não é um pódio, é uma largada para iniciarmos esta corrida, esta trajetória em direção aos céus, sendo transformados todos os dias pela palavra de Deus. Agora, não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer ao Pai, assentado em glória, precisa se tornar amigo do Filho. Por isso que ele disse, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem subterfúgios, não tem jeitinho. Só tem acesso ao Pai por meio do Filho. É por isso que o Filho tem que ser apresentado. É por isso que o Filho precisa ser conhecido. Ele é o caminho. Então você precisa conhecer o caminho. Você já saiu da sua casa com direção a algum lugar que você não conhece o caminho, né? Então hoje à noite, por exemplo, eu vou pregar numa igreja que eu sei onde é esta igreja. Eu até vou colocar no GPS para indicar radar e tal, até pelo costume, mas eu sei o caminho para chegar até a igreja. Eu sei cada rua, eu sei o trânsito, eu sei a rodovia que eu vou pegar. Eu conheço o caminho. Mas quando a gente sai de casa sem conhecer... Tô dizendo que eu não tô bem ainda. Quando a gente sai de casa sem conhecer totalmente o caminho, mesmo ajudado ali pelo GPS, a gente fica aí um pouco preocupado, um pouco apreensivo, um pouco ansioso. Por quê? Porque a gente não conhece o caminho, né? E às vezes a gente entra numa rua, às vezes o GPS manda a gente virar num lugar, quando você vai virar, daqui a pouco você percebe que poderia ter pego uma outra situação, enfim.
porque você não conhece o caminho. Então, para ter o acesso direto ao Pai é por meio de Cristo. Não é por meio não é por meio de instituições, não é por meio de homens, é por meio de Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É tudo por ele, por meio dele e por causa dele. É tudo por intermédio de Jesus Cristo, tá certo? É tudo por intermédio de Jesus Cristo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um texto aqui que diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Então é tudo por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos conduz aí até o Pai, tá certo? E aí nós chegamos ao terceiro tópico, já concluindo aqui esta nossa lição, concluindo esse trimestre. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, que tem nos acompanhado e que aceitou aí esse desafio de ministrar a aula para os jovens. Que Deus te abençoe, fique firme, o novo trimestre está chegando, a obra não pode parar, tá certo? Bom, tópico 3, a nova vida no céu, a nova estrutura de existência celeste. Precisamos lembrar de que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. Gênesis 3,18, depois Romanos 8 vai mostrar aí tudo isso. O passado inteiro não será mais motivo de constrangimentos ou tristezas. No céu, o contexto será de eterna alegria, tá? O melhor aqui, nesse caso, é aquilo que vem do alto, que já carregará consigo os plenos efeitos da operação da eternidade, né? Então, aquilo que a gente fala é uma outra estrutura, é uma outra existência, é uma outra dimensão, tá? A personalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 21:3. Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam de véu rasgado, imagem direta, não refletida ou embaçada, sem véu no rosto. Então, a eternidade ao lado de Jesus Cristo, junto ao Pai e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito, não é? Então, é essa a nossa expectativa em relação aos céus. Então, não há mais porta para impedir o acesso, não há mais véu, não há mais qualquer distanciamento, ok? Nós estaremos em completa comunhão com o Pai, em plena comunhão com o Pai. Nada ameaçará mais esta comunhão. Aqui todos os dias nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado vem, as propostas vêm. Lá nós não teremos mais aí esta dificuldade, é acesso pleno, acesso completo ao Pai. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus. Tudo mais se torna insignificante quando se compara com a bênção da comunhão eterna. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Debater a respeito de galadões celestes, moradias ou status no mundo espiritual perde sentido quando comparamos com a certeza que viveremos junto dele, com ele, por ele, para ele. Então, o tamanho de coroa, o galardão que você vai receber, irmão, isso aí é o de menos, tá certo? O termo lá em João 14 irei preparar muitas moradas, não é? Não é para criar nenhum tipo de competição entre nós. O céu não tem nada disso. Isso são coisas da terra. A maior beleza do céu é estarmos com Jesus eternamente. É voltarmos à comunhão completa e plena com o Pai eternamente. Essa é a maior beleza do céu. Essa é a maior riqueza do céu. É a nossa salvação plena, completa na eternidade com o Pai. Esse é o maior. O tamanho da coroa, se vai ter pedra, não vai ter pedra. Antigamente falava muito isso, né? Só tinha visão. Eu tive uma visão que fulano foi pro céu, chegou lá, a coroa dele não tinha nenhuma pedra e a coroa do outro estava cheia de pedra. Então o outro teve uma visão que não sei quem foi pro céu, chegou lá, estava andando a pé. O outro passou numa Hilux. Irmão, isso tudo perde sentido diante da maior beleza e riqueza dos céus, que é estar lá diante do Cordeiro de Deus, agora o leão da tribo de Judá,
para todo sempre e por toda a eternidade. Amém, meus amigos? Esta então foi aí mais uma aula nossa aqui da Escola Dominical, mais um trimestre, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seus alunos. Que Deus te abençoe. Só recarrega as baterias que o novo trimestre está chegando aí e nós estaremos aqui sempre juntos para prepararmos cada semana uma nova aula da EBD. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.